Taurinos, sejam bem-vindos. Vamos lá para o seu momento favorito da semana, leitura intuitiva, tá bom? Pode não ressoar com todo mundo, mas por aqui o que interessa é o seu sentimento durante a leitura, tá bom? Vamos lá, Touro, vamos ver o que o tarô e a espiritualidade têm de mensagem para você essa semana. Muito boa sorte, meus queridos. 6 de espadas. Vamos ver sobre o que a gente está falando aqui. Os enamorados. O que mais, tarô? O carro. Olha lá. Página de pentáculos. Eu ia falar jovem de pentáculos. Vamos lá, a gente tá aqui num momento assim de que você precisa tomar uma decisão. Em que você não sabe muito se segue a sua razão ou o seu coração, porque a gente tem um caminho aqui de mudança, tá bom? Relacionado a outra pessoa. Então, assim, tem taurino pensando em morar junto, tem taurino pensando se esse relacionamento é isso mesmo, tem taurino ponderando aí diversas situações que vão sim mudar o seu momento atual, que vão sim mudar a sua realidade, mudar a sua vida. Só que aí o que acontece? O medo aqui é pelo desconhecido, né, taurino? O medo é que você acha assim, poxa, eu não tenho tanto conhecimento nessa área, eu não tenho experiência nessa nova fase aí que eu tô querendo embarcar. E aí o que eu faço, né? Taurino, que é isso, hein? Olha, aí o tarô vem falando assim: meu querido taurino, meu filho querido, siga a voz do seu coração, tá bom? Porque você é uma pessoa muito repleta de si mesmo, você é uma pessoa muito abundante, você é uma pessoa que não passa frio, né? Os paulistanos gostam dessa gíria, você não passa frio. Então, você é uma pessoa que você está sendo muito bem apoiado, tá bom? Você é uma pessoa que já tem uma base sólida dentro de você. Então, não é muito fácil te derrubar, não tem, assim, muito o que você ter medo, na verdade, né? O novo, o desconhecido, ele vem para causar transformação, ele vem para causar sempre uma expansão, né? A gente sempre aprende com uma situação nova, a gente aprende a se adaptar, a gente aprende lições novas, a gente vai aprendendo ao longo do caminho, né? Mas esse momento aqui de tomar decisão, olha isso daqui, taurino. Sério. Gente, isso aqui é incrível, tá? Tem gente aí pensando em pedir outro em casamento, né? Olha, siga o seu coração, tá bom? Isso aqui quer dizer que você tem um desejo muito grande de realizar algo e que você só precisa dar o passo com muita fé em você mesmo, com muita fé na vida, com fé no seu desejo, na voz do seu coração, naquilo que seu coração tá te mostrando como caminho. Sabe? É muito que você tem que ter muita coragem, sim, para dar o passo para Deus dar o chão, né? Porque isso daqui também envolve não só dar esse passo nessa direção, mas às vezes ter que abrir mão de outras coisas, modificar outros caminhos que já estão sólidos, né? E tudo isso está relacionado a alguma outra pessoa, né? A uma união, uma parceria, uma sociedade, tá bom? Algo do tipo, mas aqui, taurino, eu acho muito forte, assim, essa questão de cônjuges, tá bom? Que querem aí dar um passo a mais, querem, enfim, deixar as coisas mais fortes, mais sérias neste momento, né? E aí aqui vem a carta do carro falando que sim, isso representa uma mudança muito grande na sua rotina, taurino. Isso representa uma mudança até mesmo de objetivos, né? As coisas não ficam realmente onde estão, onde você acha que vai ficar, enfim, tá bom? E aqui no fundo do deck vem o Pajem de Pentáculos falando assim, olha, você quer ter mais certeza sobre isso? Procura mais conhecimento, estuda sobre o que é, coloca no papel o que é que precisa ser feito, é uma sociedade, é um casamento, vamos morar junto, vamos fazer isso junto, não tá sabendo o que é? Então procura estudar um pouco mais sobre esse novo caminho que você está indo, tá bom? E é isso que a próxima carta fala, o 7 de Pentáculos. Ele fala assim, olha, onde você está empregando o seu tempo, onde você está empregando seus recursos, onde você está empregando a sua inteligência? É num caminho que vai florescer ou é num caminho que vai perecer?
Porque aqui, a próxima carta, ela vem falando sobre você ouvir plenamente o que tem dentro de você, o que a sua consciência está falando, o que o seu coração está falando para você fazer e abraçar esse novo início, tá bom? Gente, eu tô falando aqui, ó, preste atenção no que o coração de vocês quer comunicar para vocês. Às vezes o seu coração está comunicando que não é isso. Às vezes o seu coração está comunicando que é isso totalmente, sabe? E aí você tem que separar o que é a sua intuição, o que é o medo, o que é o desejo, o que o coração está te falando, o que o cérebro está falando, o que os seus instintos estão te impedindo de fazer, porque aqui a gente tem o início de algo novo, onde você vai se sentir muito melhor consigo mesmo, sua saúde vai melhorar, enfim, tudo, tá bom? Seu autocuidado, a perspectiva que você tem de você mesmo. E aqui, a gente continua com o nosso casal, olha que rico, feliz, comemorando, se doando muito, mas em primeiro lugar, muito feliz com esse novo, essa vida nova. Olha aqui os dois, ó. Ó. Um pronto para fazer acontecer e o outro aqui, ó, na inteligência total, cara. E vocês sempre comemoram. Olha aqui, todos os as vieram para cá, cara. Roda da fortuna, tá? Enfim, vamos abrir com outro deck, né? Deixa eu voltar aqui. É porque eu empolguei com essa história. Vamos ver o que mais para touro essa semana. Tá. 5 de copas, 8 de espadas e o pajem de copas no fundo do deck, os 5 de pentáculos. Tá bom, vamos lá. Em primeiro lugar, o que a gente tem aqui? O medo de passar dificuldades financeiras. A gente tem isso muito forte aqui, taurino, medo de dificuldades financeiras, medo de não dar certo, medo da escassez em si. Isso é muitíssimo forte aqui no seu momento, né, taurino? Oh, meu Deus! Muitíssimo forte. E aí o tarot vem falando assim, olha, existem coisas assim que você precisa abandonar, mas vamos prestar atenção nas coisas que estão te fazendo ruim primeiro, nas coisas que estão te fazendo mal, nas coisas que não estão te sustentando, né? Naquele caminho de perecer e não de crescer. Por quê? Aqui o tarot fala de abandonar velhos padrões, quebrar crenças, tá? Quebrar ciclos, romper ciclos, fazer diferente do que tudo que já foi feito, tá? Tomar uma atitude que não seja igual a todas as outras atitudes que você já tomou na sua vida, tá? Aqui a gente fala de quebra de ciclo e início de uma nova era de si mesmo, sabe? De se amar mais, de se respeitar mais. E aí o pajem vem confirmando isso, tá bom? Que é o momento em que você se liberta das amarras e se abre para uma vida muito mais leve, feliz e com muito mais cuidado, tá? Quando a gente fala assim de copas, a gente fala de cuidado. E aqui a gente fala de autocuidado, quer dizer que, tipo assim, você não tá se cuidando o suficiente porque você tá se colocando numa situação que você precisa, né, para ir para frente, em que essa situação ela tem que fazer parte do seu momento atual, mas é uma coisa que você já sabe que tem que abandonar, é uma coisa que já está bem claro que não é isso que você vai levar para a sua vida inteira. E aí, né, essa decisão aqui, ela é muito regada por esses medos aqui, tá? De algo que já existe, que já está acontecendo, que pode ser que sem isso aconteça todos esses medos aqui que você tem. E aí você passa a pensar mais no medo do que nas possibilidades boas. Só um momento que eu vou fechar a minha janela, gente, que tá chovendo. A gente sabe quando você olha assim ao redor e você fala, nossa, tô vivendo um sonho. É isso que vocês proporcionam pra mim. Obrigada, tá? Olha, taurinos, vamos lá. E aí, nessa questão aqui de insegurança, te pesa muito mais os medos, as possibilidades de dar errado do que as possibilidades de dar certo, né? Mas isso o nosso pajem de pentáculos, ele já veio falando,
né? Você tem um pouquinho de medo também de apresentar uma certa inocência nas decisões, né? E quebrar a cara. Mas, Taurino, eu devo te falar, a gente só descobre como é que são as coisas fazendo, testando, vivendo, tá? Virou aqui, ó. O eremita. 7 de pentáculos. E o rei de espadas. Uau, que forte, touro. E o ás de copas no fundo do deck. Taurina, aqui é muito claro, tá bom? O tarô falou assim, ó. Só você tem a resposta daquilo que nutre mais a sua mente, a sua alma. Só você tem a resposta de qual caminho você deve abrir. Só você tem a resposta para essa questão do seu destino, para essa questão de tomada de decisão do seu destino. Nossa, isso aqui foi muito forte. Porque aqui a gente tem o eremita, né? Falando do seu momento de introspecção. Taurino, já tinha tempo que ele não vinha aqui na sua leitura, né? Mas sim, esse momento de contemplação, esse momento de pensar mais sobre as coisas, sobre o que está acontecendo, né? Sobre qual é a sua decisão. Por quê? Porque esses medos aqui, eles precisam ser sanados para que essa reviravolta aqui, essa mudança propícia aqui para vocês aconteçam, tá? Para vocês dois. Mas aqui, no caso, a questão em si, a decisão em si, é muito unilateral sua, tá? Muito unilateral sua mesmo. Porque aqui a gente fala, são duas cartas que falam de pensamentos. Uma fala de pensamentos sobre quem você é, sobre se você está agindo de acordo com seus valores, sobre como que estão as coisas, sabe? Quando você tem aquele momento de silêncio, você chega assim para você, se encara e fala, e aí? Como é que tá? Como é que estão as coisas? Como é que você tá? Já fez isso com você? Vale a pena, tá? E aí aqui é sobre o que você vai fazer, tá? Os pensamentos sobre o que você vai fazer. É essa mesma carta aqui, ó. Que eu mostrei pra vocês. E aqui o rei de espadas, que a gente fala sobre decisões bem individuais, tá? Sobre caminhos que são escolhidos para serem tecidos, para serem caminhados por uma pessoa que tem total sabedoria e clareza dos seus pensamentos, tá? Esse é o rei de espadas. Quando ele vai tomar uma decisão, ele tem total certeza, ele não vai voltar atrás. Tá bom, Taurino? No fundo do deck aqui a gente tem o ás de copas. E aí? Deixa eu ver aqui o que mais. Eu tô gostando de espiar o de touro, né? Porque são muito, é tipo assim, muitos acontecimentos, sabe, touro? É legal. A gente tem o ás de copas, falando, né, sobre seu coração, sobre a alegria de viver, sobre você se sentir bem, feliz e alegre. Seguido do cavaleiro de copas, o rei de pentáculos. Falando que seja lá qual for essa decisão, Taurino, o seu caminho é muito próspero, muito abundante, mas assim, muito cercado de amor, sabe? Muito cercado de dádivas, de bênçãos, independente se você vai escolher ir morar junto com a pessoa ou não, tá? Pode ser que você escolha morar junto com a pessoa e aí esse caminho de dádivas e de bênçãos e de riqueza e de abundância fica bem facinho de interpretar, mas pode ser que você não escolha ir morar com essa pessoa e esse caminho de dádivas e de bênçãos você encontra numa relação pessoal com você mesmo, você encontra tendo o seu canto, você encontra tendo o seu próprio momento, tá? Então aqui não é que a gente tá falando que esse caminho cheio de amor necessariamente vem de outra pessoa, é você sentindo amor pela vida mesmo, tá bom? Igual aqui, ó, na página de copas. A página de copas, ele é encantado pela vida e seus encantos, tá? A página de copas, ele é o ser mais apaixonado, encantado, assim, do tarô, tá? De modo geral, Taurino, vamos lá. Você tem uma decisão a ser feita onde o seu coração quer muito uma coisa, o seu coração te chama muito para fazer alguma coisa,
mas você tem ainda pendências, né, dentro de você, você ainda tem algumas sombras que você ainda não iluminou e você está lutando para construir essa luz, né, nessas sombras, você está lutando para desfazer certos tipos de pensamento que você ainda tem que talvez impedem você de tomar a decisão. Tá ok, mas o tarô fala sobre o abandono de coisas que te fazem mal, tá? Abandono de coisas velhas para partir para uma caminhada de uma nova vida. Mas isso só deve acontecer, essa tomada de decisão, isso tudo só vem depois que você se resolve com você mesmo. Tá bom, Taurino? E aí a gente vê aqui o desejo muito grande de uma vida nova, o desejo muito grande de viver coisas incríveis, de mudança, de mudar tudo ao seu redor, acompanhado de muito medo, muita incerteza, né? Muita insegurança. Será que eu sou capaz? Será que eu vou dar conta? Será que entende? Inseguranças suas, somente suas, e não assim do mundo, não possibilidades do mundo de dar errado. Porque quem faz as coisas dar certo é a gente mesmo. E aí o tarô fala assim, olha, pensa melhor no que você vai fazer, pensa qual que é a semente que você está plantando e qual fruto essa semente vai dar, qual árvore essa semente vai dar, porque está tudo muito claro, Taurino. Só você que está complicando as coisas, né, para esse medo, para essa insegurança. Mas aqui é o começo de, literalmente, uma nova era na sua vida, um novo momento na sua vida, mas principalmente um momento pessoal muito grande, tá? De muita expansão, de muito crescimento. É aqui que você aprende a ser mais responsável ainda, é aqui que você aprende a virar um empreendedor de si mesmo, sabe? Onde eu estou colocando meu tempo, onde eu estou colocando a minha vontade, onde eu estou colocando aqui tudo o que eu tenho de mais valioso aqui, que é o meu tempo, minha experiência, minha habilidade, onde que eu estou colocando isso? E se eu estou colocando aqui, o que vai vir daqui? O que vai nascer daqui? Se eu colocar ali no outra coisa, o que vai nascer dali? Né? Então o tarô vem falando isso, olha, dá uma sanada nos seus medos, né? Dá uma equalizada nos seus medos, planejando, sabendo qual que é o próximo passo, né? Vamos ver aí vários cenários, vamos dar aquela simulada em vários cenários aí que você tem pela frente, para que aí sim você consiga ter mais segurança na hora de dar os passos, tá bom? E aí aqui a gente fala de uma mudança inevitável, ou é sim, ou é não, ou é para frente, ou é para trás, ou é para esquerda, ou para direita, né? Nesse ponto que você tá agora, Taurino, você não vai ficar, tá? Isso aí você pode ter certeza. Isso é por um momento muito, num curto espaço de tempo. Mas a mudança, ela vem porque as coisas ao seu redor, você já está percebendo que as coisas ao seu redor mudam muito. Você está num momento de acessar uma nova realidade, de construir uma nova realidade, de construir uma nova vida, que ela já está se estendendo há uns meses, né? Há uns meses a gente vem tendo aí uma avalanche de mudanças na sua vida, né? Pequenas coisas, pequenas situações, grandes situações. Muitas coisas vêm acontecendo nesses últimos meses na vida de touro, né? E essa mudança, ela continua, esse ritmo de mudança, ele tende a acelerar e vir mudanças maiores para o seu momento presente. São mudanças que te deixam extremamente felizes e mais seguros de si mesmo. São mudanças que trazem mais certeza, mais autoestima, mais autoconfiança, mais alegria, mais encantamento, mais doçura. Você entendeu? Você está assim, Taurino, num movimento de crescimento que já se estende por uns meses. E esse movimento, ele está longe de parar. Aqui a gente não tem nenhum sinal de que esse movimento de mudanças acontecendo na sua vida não vai parar. Tá? É um movimento crescente. Esse é o melhor ainda, tá? É um movimento crescente. E aqui a gente tem o Pajem de Pentáculos falando sobre essa insegurança material também, que você tem um pouquinho, né? Medo de passar dificuldades, juntamente com essa carta aqui, né? O Imperador, As de Pentáculos. E aí, isso aqui é muito simples de se resolver. Estude para você colocar limites, se colocar limites, limites financeiros de gastos, limites, sei lá, qualquer limite aí que seja útil para que você se sinta mais responsável,
mais seguro, tá? Nos seus passos. Lembrando, Taurino, essas decisões aí que vão ser solicitadas, esses desejos da sua alma aí, que tá gritando dentro do seu peito, que tá gritando da sua cabeça, que todo dia você lembra daquilo, né? É uma decisão só sua, porque é uma coisa só sua, ninguém conhece isso tudo que tá dentro de você ainda. E aqui a gente tá falando de uma pessoa muito capaz, tá? Muito capaz e capacitada, tá? Muito inteligente, muito magnética. Nossa, uma pessoa que trabalha bastante, tá? Porque o taurino em si, ele não deixa para depois, né, taurino? A sua preguiça é ter que voltar depois para fazer. Então ele faz na hora, né? Isso é muito legal, taurinos. E, queridos, é isso, a vitória tá vindo, mais vitórias estão no seu caminho, porque que crescente maravilhosa, taurinos. Muito obrigada por me permitir fazer parte dessa crescente de vocês, parte dos seus dias, das suas conquistas. Eu fico muito feliz quando vocês compartilham suas conquistas aqui nos comentários comigo. Nossa, eu fico assim, eu fico rindo umas 24 horas lendo o comentário de vocês. Gente, muito obrigada mesmo. Do fundo do meu coração, tá bom? Foi um prazer, como sempre. E é isso aí, taurino, se cuida, beba bastante água, se exercita, tá? Porque essa roda continua girando, as mudanças continuam vindo, tá bom? Muito provavelmente aí, taurino, nas próximas semanas aí, nos próximos dias, geralmente 20 dias, né, mais ou menos, você vai mudar de lugar, tá? Você vai mudar de lugar. Agora, que lugar é esse? Né? Não vou entrar em detalhes, mas você vai mudar de lugar, taurino. Ela, hein? É a mudança e o medo junto. Tauros, muito obrigada. Por favor, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Gente, mais importante mesmo é se inscrever e curtir, tá? Comentários. Muito obrigada, Taurino. Até semana que vem, viu? Vocês são maravilhosos. Grande beijo. Até semana que vem. Tchau, tchau.